A paz do Senhor mais uma vez, com grande privilégio que eu venho mais uma vez compartilhar algo que o Senhor me mostrou. Foi uma revelação que eu fiquei realmente sem palavras. Ainda não tinha acontecido de eu receber um tipo de revelação dessa maneira tão profunda e da mesma forma que eu me emocionei após ter tido essa revelação, eu acredito que você também vai se emocionar. Antes de começar a contar esta revelação, que na verdade foi um sonho profético, eu quero deixar um versículo bíblico para sua meditação. Amém? Se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Se você quiser abrir, se encontra em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos lá? Que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito forte essa palavra. E assim que eu li ela, o Senhor falou muito ao meu coração que se encaixava com essa revelação que o Senhor ele me deu. Eu quero começar em partes. Esse vídeo eu acredito que vai ficar um pouquinho longo, mas é bem interessante. E que você entenda bem, né? Que você possa saber discernir quais são os pontos. Eu vou fazer o meu esforço para falar bem claramente, para que você possa me entender. Às vezes o áudio aqui pode ficar um pouco ruim, porque eu estou gravando ele no meu notebook, assim eu posso colocar diretamente ele no YouTube. Se eu for gravar no celular vai ficar um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho cabo, enfim. Mas eu acredito que dá para ouvir sim bem o áudio. Então vamos lá começar. Eu quero começar dizendo que essa revelação ela me foi dada domingo, ou seja, hoje é terça-feira. Eu quero te dar a data precisa de quando isso aconteceu. Vai ficar registrado aqui. Amém? Hoje é dia 2. Só um minutinho. Essa revelação ela me foi dada no dia 31 desse mês, do mês de julho de 2016. Aconteceu na tarde de domingo. Eu tinha acabado de chegar do culto. Normalmente os cultos aqui, eles acontecem de manhã. Então eu tinha chegado do culto e eu estava um pouco cansada, porque normalmente no sábado a gente vai descansar bem tarde. Então, domingo, depois do culto, ainda um pouco sonolenta, eu fui me deitar. E começaram a me passar 1001 pensamentos naquela hora. Só que eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou me deitar, eu vou repousar, imaginando como deve ser o céu, pensando como deve ser o céu. Quem sabe o Senhor não me revele algo sobre ele. E esse desejo no meu coração, ele já estava há muito tempo. Porque eu via muitas pessoas que tinham sonhos proféticos, que contavam, que viam, que viviam arrebatamento. E eu falava para o Senhor que eu achava isso muito bonito e que eu também queria ter um sonho assim, uma revelação, uma visão assim. Então eu me deitei naquela tarde e, para minha surpresa, eu tive uma grande revelação que, para mim, eu fiquei tão emocionada porque quando eu acordei, meu coração estava completamente cheio de alegria, uma alegria que não estava mais cabendo dentro do peito, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu estava num lugar aberto em que tinha um pátio muito grande, e nesse pátio tinham várias pessoas comigo. Não convém eu dizer quem eram,
Mas, enfim. Tinham muitas pessoas ali comigo nesse lugar. De repente, eu comecei a escutar um som de trombeta. Esse som de trombeta, ele era contínuo, ele não parava. Então, logo que eu escutei esse som de trombeta, eu comecei a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu começava a repetir isso. Logo que eu olhei para o céu, eu vi que o céu tinha se aberto. Para mim somente. As pessoas que estavam para ser arrebatadas, elas conseguiam ver o céu se rasgar. Mas as pessoas que não iriam ser arrebatadas, elas não viam e nem ouviam o som da trombeta e muito menos viam o céu da maneira que nós vimos. E então, quando eu olhei para o céu, eu nunca vi nada igual na minha vida. Era uma coisa muito linda, indescritível. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. De um lado, eu via como se fosse uma cidade. Era uma cidade linda, 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 linda. Eu não sei nem descrever. Eu via como se tivesse um castelo, mas não era um castelo. Era inexplicável. É inexplicável. Era uma coisa muito linda, um santo, era santo. E eu olhava e era como se fosse de cristal, era tudo muito branquinho, muito limpo. E daquele lugar saiu uma luz muito forte, na cor amarelada. E então, do outro lado que eu via um anjo. Esse anjo, ele vinha em cima de algo. Me parecia aos meus olhos ser um cavalo. E ele vinha em direção à terra. Ele estava descendo do céu para a terra. E o cavalo era todo branco, ele era todo branquinho assim. E não era um homem, era um ser. Não sei descrever o que era. E aquele foi um momento de muita alegria para mim. Porque eu fiquei tão feliz, que eu comecei a dizer: Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. E eu fiquei naquilo: Jesus voltou, Ele veio me buscar, Ele veio buscar a igreja. Eu ficava repetindo aquilo. E a minha alegria era tão grande naquele momento que eu comecei a pular de tanta alegria. Era uma alegria imensurável que eu senti naquele momento. Eu nunca senti algo assim na minha vida. Era muita alegria. E naquele momento eu comecei a flutuar, como se eu estivesse flutuando. E eu fazia esse movimento assim para cima, como se eu estivesse subindo. E eu ia subindo, e aquela alegria enchendo meu coração. Só que eu via as pessoas que elas estavam ficando. Só que eu não sentia dor alguma, eu não sentia por aquelas pessoas. Até eram pessoas que faziam parte da minha parentela, mas eu não sentia dor alguma por aquelas pessoas. Eu fui sentir a dor depois que eu acordei. Mas naquele momento era uma alegria imensa, imensa, imensa. Eu dizia: Jesus é bom, Jesus ele voltou, glória a Deus. E eu exaltava o nome do Senhor, porque ele tinha cumprido a promessa que ele tinha feito há milhões de anos atrás. Então essa foi a visão do arrebatamento que eu tive. E logo, vocês sabem que o sonho ele é assim, ele passa de partes, enfim. Era como se eu me encontrasse dentro de um prédio. Era um prédio muito alto e tinha muita escadaria. E esse prédio era como se fosse dividido em várias etapas. A primeira etapa, eu vi um homem todo de branco. E esse homem, ele conduzia como se fosse um rebanho, muitas pessoas. Eu via que tinha muitos jovens. E esses jovens, eles estavam seguindo a Jesus. Mesmo não parecendo Jesus, mas eu sabia que ele era Jesus. E nós seguíamos isso. Jesus.
juntamente com esse rebanho de jovens. E nós passávamos no meio de uma cidade. E Jesus falava para mim, para nós, que nós estávamos em São Paulo. Era uma cidade em que parecia ser um dia semanal, um dia durante a semana, assim. E nós atravessávamos a rua, mas ninguém podia nos ver. Somente nós víamos as pessoas. Então eu via pessoas que estavam trabalhando nas ruas, como encanamentos, bueiros, pessoas que estavam de carro, indo e vindo do trabalho. Estava aquele trânsito, aquela loucura. E nós passávamos e atravessávamos por aquela cidade. Depois nós nos encontrávamos novamente dentro desse prédio. Eu quero abrir uma parêntese aqui, que o significado disso, logo que eu tive, assim que eu acordei, foi que o arrebatamento ele vai acontecer num dia, talvez numa rotina nossa, assim, quando estivermos no trabalho, quando estivermos estudando, na universidade, na faculdade, vai acontecer realmente assim, num piscar de olhos. E então nós entramos novamente dentro desse prédio e nós começávamos a subir as escadarias. E eu presenciei 2 pessoas que foram condenadas, 2 jovens. Um até parecia ter uma idade entre 10 anos de idade, então era bem novinho mesmo. E eu estava nesse prédio, muito bonito por sinal, e tinha esse jovem que ele queria tirar o meu foco de subir as escadas. Ele estava tentando fazer de tudo. Ele me dizia assim, vamos por aqui, que é mais curto o caminho. Vem, vamos por aqui. Olha, sobe essas escadas aqui que você vai chegar primeiro. E eu falava, não, me deixa em paz, eu quero seguir a Jesus. Eu quero subir, eu quero ficar com Jesus, me deixa. E até então que eu dava um nome para esse rapaz, se chamava Eduardo. E eu falava, não, Eduardo, sai daqui. E eu nunca tinha visto esse rapaz na minha vida, mas no sonho eu conhecia ele. E eu falava, não, Eduardo, sai daqui, me deixa em paz. E logo Jesus apareceu. Eu estava como se fosse na metade da escada. E esse rapaz, eu estava assim, deixa eu mostrar aqui. Eu estava aqui na metade da escada. E o rapaz, ele estava tipo aqui, assim, tentando tirar o meu foco. Jesus apareceu aqui, logo no começo da escada, onde eu teria que subir. E Jesus, vendo aquela situação, ele olhou para aquele rapaz e falou que ele seria condenado, que ele seria jogado no lago de fogo pelo que ele estava fazendo. Ele estava tentando me distrair, ele estava tentando tirar o meu foco. E logo que ele falou isso, eu subi correndo as escadas e continuei seguindo a Jesus. E continuei subindo as escadas quando eu entrei numa sala. Era uma sala muito grande, parecia até bastante como uma igreja. Tinha muitas cadeiras, e elas eram divididas na metade, assim, como se fosse uma igreja realmente. E só que essas cadeiras estavam ocupadas só de um lado e pela metade. Tinha muito jovem, e era como se eles estivessem sendo condenados por algo. E eu me encontrava na última fileira e na última cadeira. E a única coisa que eu conseguia fazer, eu chorava, só que eu chorava de alegria, porque eu estava ali com Jesus, eu estava vendo Jesus, e eu chorava, e eu chorei o tempo inteiro em que eu tive esse sonho, essa revelação, essa visão. Eu chorei o tempo todo. Só que, enquanto eu estava sentada, chorando ali na cadeira, quietinha, eu vi uma moça, muito jovem, também deveria ter cerca dos 20 aos 25 anos de idade. Era uma moça muito bonita, por sinal,
ela carregava uma bolsa e ela chorava muito, ela chorava de tristeza. E eu não estava entendendo o motivo pelo qual ela estava chorando. E então ela estava com uma aliança na cor prata do dedo. Ela tirou e ela deu essa aliança para uma outra pessoa que estava ali com ela. Ela tirou essa aliança e nesse momento Jesus olhou para ela e ela começou a chorar e ela começou a tirar um monte de papel de dentro da bolsa dela, como se fossem cartas escritas por alguém. Então, naquela hora, o que me veio a pensar no sonho é que ela tinha um namorado. E, de repente, aquelas cartas, elas falavam coisas indecentes, coisas que não eram dignas de entrar no reino dos céus. O pecado. De repente, naquele papel, Deus sabe o que poderia estar escrito. E, naquela hora, ela começou a chorar muito, muito triste. E ela começou a entregar todos aqueles papéis para o Senhor Jesus. Só que Jesus, ele não falava nada para ela. Ele simplesmente olhava para ela e era como se ela já soubesse o que iria acontecer. E por isso ela foi condenada. Logo em seguida que nós saímos daquela sala, nós continuamos a subir as escadas. Quando nós subimos as escadas, nós entramos em uma outra sala. Essa sala tinha muitas cadeiras. Era como se fosse cadeiras de aeroporto, que é uma assim de costa para outra. Só que eu vi as pessoas muito tristes, muito cabisbaixas, e eu não entendia o porquê, mas eu estava ali. E Jesus, ele estava sentado em uma dessas cadeiras, e ele estava assim com a cabeça meio baixa, meio triste, e eu sentei do lado dele e eu falei assim, isso é fato, tá, gente? Isso foi real. Real o que eu vou falar agora. E eu falei assim, Jesus, em todas as minhas orações, eu falava para o Senhor que quando eu visse o Senhor, eu queria dizer pessoalmente que o Senhor é muito lindo. Isso é de fato o que eu falava nas minhas orações. E ele olhou para mim com um olhar de amor e com um sorriso no rosto. Ele teve uma expressão feliz, comovida com aquilo que eu tinha dito naquela hora. E ele simplesmente me disse assim, filha, eu lembro de quando você fez essa oração. E que de fato eu fiz essa oração. E foi esse o sonho que eu tive. Foi assim uma experiência única para mim. Porque realmente, perdão, é que desligou aqui o notebook. Foi uma experiência única que eu tive com o Senhor. Me alegrou muito, muito mesmo, porque esse era o desejo do meu coração, poder ter uma experiência como esta. E sei que o fim está próximo. Jesus, ele está vindo, ele está voltando para buscar a igreja. E nós temos que estar preparados todos os dias, porque ele pode voltar num piscar de olhos. A Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão na noite. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, e nem os anjos sabem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, o ano em que ele vai voltar. Mas eu acredito que tudo indica que o tempo na eternidade ele acabou. Então nós não temos mais tempo de brincar com as coisas do Senhor, com a palavra dele. Eu vou abrir uma parêntese aqui para contar algo que eu acabei de me lembrar. Aqueles 2 vídeos que eu postei, que eu carreguei no YouTube, antes desse, que eu fiz parte 1 e parte 2 também, no sonho, na revelação que o Senhor me deu, eu tinha dito, Senhor, eu não gravei os vídeos que o Senhor, das revelações que o Senhor, das visões que o Senhor me deu, mas eu subi mesmo assim, mas eu sabia que aquilo era um dever. Então eu acordei com aquilo, eu tenho que gravar o vídeo, Então que eu fui postar ele antes, né? Mas é isso, eu espero muito que o Senhor tenha falado ao teu coração. Se você tem discernimentos de sonhos, deixe aqui o comentário. Eu acredito que realmente se trata de um arrebatamento.
de espírito. E o Senhor, Ele me mostrou coisas grandiosas que me deixaram muito feliz. Espero que o Senhor, Ele possa ter falado ao teu coração também. Eu tenho discernimento dos sonhos, das visões, somente quando realmente o Senhor me dá. Mas eu não tenho esse dom de discernimento, então fica um pouquinho complicado, né? Mas é isso. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todos pela força. Obrigado a todos que têm apoiado, que têm visto o canal. Eu realmente, assim, eu fico muito feliz que ainda tem pessoas, ainda tem servos do Senhor que levam a palavra de Deus a sério, que mesmo sendo falhos e pecadores, todos os dias estão em busca da santidade, fazer o seu melhor para o Senhor. Já foram quase 18 minutos de vídeo, mas é isso. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. E assim que eu tiver mais revelações, eu vou estar aqui compartilhando convosco das joias que o Senhor nos mostra. A paz do Senhor. E nós atravessávamos a rua, mas ninguém podia nos ver. Somente nós víamos as pessoas. Então eu via pessoas que estavam trabalhando nas ruas, como encanamentos, bueiros, pessoas que estavam de carro, indo e vindo do trabalho. Estava aquele trânsito, aquela loucura. E nós passávamos e atravessávamos por aquela cidade. Depois nós nos encontrávamos novamente dentro desse prédio. Eu quero abrir uma parêntese aqui, que o significado disso, logo que eu tive, assim que eu acordei, foi que o arrebatamento ele vai acontecer num dia, talvez numa rotina nossa, assim, quando estivermos no trabalho, quando estivermos estudando, na universidade, na faculdade, vai acontecer realmente assim, num piscar de olhos. E então nós entramos novamente dentro desse prédio e nós começávamos a subir as escadarias. E eu presenciei 2 pessoas que foram condenadas, 2 jovens. Um até parecia ter uma idade entre 10 anos de idade, então era bem novinho mesmo. E eu estava nesse prédio, muito bonito por sinal, e tinha esse jovem que ele queria tirar o meu foco de subir as escadas. Ele estava tentando fazer de tudo. Ele me dizia assim, vamos por aqui, que é mais curto o caminho. Vem, vamos por aqui. Olha, sobe essas escadas aqui que você vai chegar primeiro. E eu falava, não, me deixa em paz, eu quero seguir a Jesus. Eu quero subir, eu quero ficar com Jesus, me deixa. E até então que eu dava um nome para esse rapaz, se chamava Eduardo. E eu falava, não, Eduardo, sai daqui. E eu nunca tinha visto esse rapaz na minha vida, mas no sonho eu conhecia ele. E eu falava, não, Eduardo, sai daqui, me deixa em paz. E logo Jesus apareceu. Eu estava como se fosse na metade da escada. E esse rapaz, eu estava assim, deixa eu mostrar aqui. Eu estava aqui na metade da escada. E o rapaz, ele estava tipo aqui, assim, tentando tirar o meu foco. Jesus apareceu aqui, logo no começo da escada, onde eu teria que subir. E Jesus, vendo aquela situação, ele olhou para aquele rapaz e falou que ele seria condenado, que ele seria jogado no lago de fogo pelo que ele estava fazendo. Ele estava tentando me distrair, ele estava tentando tirar o meu foco. E logo que ele falou isso, eu subi correndo as escadas e continuei seguindo a Jesus. E continuei subindo as escadas quando eu entrei numa sala. Era uma sala muito grande, parecia até bastante como uma igreja. Tinha muitas cadeiras, e elas eram divididas na metade, assim, como se fosse uma igreja realmente. E só que essas cadeiras estavam ocupadas só de um lado e pela metade.
tinha muito jovem, e era como se eles estivessem sendo condenados por algo. E eu me encontrava na última fileira e na última cadeira. E a única coisa que eu conseguia fazer, eu chorava, só que eu chorava de alegria, porque eu estava ali com Jesus, eu estava vendo Jesus, e eu chorava, e eu chorei o tempo inteiro em que eu tive esse sonho, essa revelação, essa visão. Eu chorei o tempo todo. Só que, enquanto eu estava sentada, chorando ali na cadeira, quietinha, eu vi uma moça muito jovem, também deveria ter cerca dos 20 aos 25 anos de idade. Era uma moça muito bonita, por sinal. Ela carregava uma bolsa e ela chorava muito, ela chorava de tristeza. E eu não estava entendendo o motivo pelo qual ela estava chorando. E então ela estava com uma aliança na cor prata do dedo. Ela tirou e ela deu essa aliança para uma outra pessoa que estava ali com ela. Ela tirou essa aliança e nesse momento Jesus olhou para ela e ela começou a chorar e ela começou a tirar um monte de papel de dentro da bolsa dela, como se fossem cartas escritas por alguém. Então, naquela hora, o que me veio a pensar no sonho é que ela tinha um namorado. E, de repente, aquelas cartas, elas falavam coisas indecentes, coisas que não eram dignas de entrar no reino dos céus. O pecado. De repente, naquele papel, Deus sabe o que poderia estar escrito. E, naquela hora, ela começou a chorar muito, muito triste. E ela começou a entregar todos aqueles papéis para o Senhor Jesus. Só que Jesus, ele não falava nada para ela. Ele simplesmente olhava para ela e era como se ela já soubesse o que iria acontecer. E por isso ela foi condenada. Logo em seguida que nós saímos daquela sala, nós continuamos a subir as escadas. Quando nós subimos as escadas, nós entramos em uma outra sala. Essa sala tinha muitas cadeiras. Era como se fosse cadeiras de aeroporto, que é uma assim de costa para outra. Só que eu vi as pessoas muito tristes, muito cabisbaixas, e eu não entendia o porquê, mas eu estava ali. E Jesus, ele estava sentado em uma dessas cadeiras, e ele estava assim com a cabeça meio baixa, meio triste, e eu sentei do lado dele e eu falei assim, isso é fato, tá, gente? Isso foi real. Real o que eu vou falar agora. E eu falei assim, Jesus, em todas as minhas orações, eu falava para o Senhor que quando eu visse o Senhor, eu queria dizer pessoalmente que os cultos aqui, eles acontecem de manhã, então eu tinha chegado do culto e eu estava um pouco cansada, porque normalmente no sábado a gente vai descansar bem tarde. Então, domingo, depois do culto, ainda um pouco sonolenta, eu fui me deitar. E começaram a me passar 1001 pensamentos naquela hora. Só que eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou me deitar, eu vou repousar, imaginando como deve ser o céu, pensando como deve ser o céu. Quem sabe o Senhor não me revele algo sobre ele. E esse desejo no meu coração, ele já estava há muito tempo. Porque eu via muitas pessoas que tinham sonhos proféticos que contavam que viviam arrebatamento. E eu falava para o Senhor que eu achava isso muito bonito e que eu também queria ter um sonho assim, uma revelação, uma visão assim. Então eu me deitei naquela tarde e, para minha surpresa, eu tive uma grande revelação que, para mim, eu fiquei tão emocionada porque quando eu acordei, meu coração estava completamente cheio de alegria, uma alegria que não estava mais cabendo dentro do peito, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu estava num lugar aberto, em que tinha um pátio muito grande, e nesse pátio tinham várias pessoas comigo. Não convém eu dizer quem eram, mas, enfim.
Tinham muitas pessoas ali comigo nesse lugar. De repente, eu comecei a escutar um som de trombeta. Esse som de trombeta, ele era contínuo, ele não parava. Então, logo que eu escutei esse som de trombeta, eu comecei a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu começava a repetir isso. Logo que eu olhei para o céu, eu vi que o céu tinha se aberto. Para mim somente. As pessoas que estavam para ser arrebatadas, elas conseguiam ver o céu se rasgar. Mas as pessoas que não iriam ser arrebatadas, elas não viam e nem ouviam o som da trombeta e muito menos viam o céu da maneira que nós vimos. E então, quando eu olhei para o céu, eu nunca vi nada igual na minha vida. Era uma coisa muito linda, indescritível. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. De um lado, eu via como se fosse uma cidade. Era uma cidade linda, 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 linda. Eu não sei nem descrever. Eu via como se tivesse um castelo, mas não era um castelo. Era inexplicável. É inexplicável. Era uma coisa muito linda, um santo, era santo. E eu olhava e era como se fosse de cristal, era tudo muito branquinho, muito limpo. E daquele lugar saiu uma luz muito forte, na cor amarelada. E então, do outro lado que eu via um anjo. Esse anjo, ele vinha em cima de algo. Me parecia aos meus olhos ser um cavalo. E ele vinha em direção à terra. Ele estava descendo do céu para a terra. E o cavalo era todo branco, ele era todo branquinho assim. E não era um homem, era um ser. Não sei descrever o que era. E aquele foi um momento de muita alegria para mim, porque eu fiquei tão feliz, que eu comecei a dizer: Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. E eu fiquei naquilo: Jesus voltou, ele veio me buscar, ele veio buscar a igreja. Eu ficava repetindo aquilo. E a minha alegria era tão grande naquele momento que eu comecei a pular de tanta alegria. Era uma alegria imensurável que eu senti naquele momento. Eu nunca senti algo assim na minha vida. Era muita alegria. E naquele momento eu comecei a flutuar, como se eu estivesse flutuando. E eu fazia esse movimento assim para cima, como se eu estivesse subindo. E eu ia subindo, subindo. E aquela alegria enchendo meu coração. Só que eu via as pessoas que elas estavam ficando. Só que eu não sentia dor alguma, eu não sentia por aquelas pessoas. Até eram pessoas que faziam parte da minha parentela, mas eu não sentia dor alguma por aquelas pessoas. Eu fui sentir a dor depois que eu acordei. Mas naquele momento era uma alegria imensa, imensa, imensa. Eu dizia: Jesus é bom, Jesus ele voltou, glória a Deus. E eu exaltava o nome do Senhor, porque ele tinha cumprido a promessa que ele tinha feito há milhões de anos atrás. Então essa foi a visão do arrebatamento que eu tive. E logo, vocês sabem que o sonho ele é assim, ele passa de partes, enfim. Era como se eu me encontrasse dentro de um prédio. Era um prédio muito alto e tinha muita escadaria. E esse prédio era como se fosse dividido em várias etapas. A primeira etapa, eu vi um homem todo de branco. E esse homem, ele conduzia como se fosse um rebanho. Muitas pessoas. Eu via que tinha muitos jovens. E esses jovens, eles estavam seguindo a Jesus. Mesmo não parecendo Jesus, mas eu sabia que ele era Jesus. E nós seguíamos isso. Jesus. Juntamente com esse rebanho de jovens.
E nós passávamos no meio de uma cidade. E Jesus falava para mim, para nós, que nós estávamos em São Paulo. Era uma cidade em que parecia ser um dia semanal, um dia durante a semana, assim. A paz do Senhor, mais uma vez, com um grande privilégio que eu venho, mais uma vez, compartilhar algo que o Senhor me mostrou. Foi uma revelação que eu fiquei realmente sem palavras. Ainda não tinha acontecido de eu receber um tipo de revelação dessa maneira tão profunda e da mesma forma que eu me emocionei após ter tido essa revelação, eu acredito que você também vai se emocionar. Antes de começar a contar esta revelação, que na verdade foi um sonho profético, eu quero deixar um versículo bíblico para sua meditação. Amém? Se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3. Se você quiser abrir, se encontra em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos lá? Que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito forte essa palavra. E assim que eu li ela, o Senhor falou muito ao meu coração que se encaixava com essa revelação que o Senhor ele me deu. Eu quero começar em partes. Esse vídeo eu acredito que vai ficar um pouquinho longo, mas é bem interessante. E que você entenda bem, né? Que você possa saber discernir quais são os pontos. Eu vou fazer o meu esforço para falar bem claramente, para que você possa me entender. Às vezes o áudio aqui pode ficar um pouco ruim, porque eu estou gravando ele no meu notebook, assim eu posso colocar diretamente ele no YouTube. Se eu for gravar no celular vai ficar um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho cabo, enfim. Mas eu acredito que dá para ouvir sim bem o áudio. Então vamos lá começar. Eu quero começar dizendo que essa revelação ela me foi dada domingo, ou seja, hoje é terça-feira. Eu quero te dar a data precisa de quando isso aconteceu. Vai ficar registrado aqui. Amém? Hoje é dia 2. Só um minutinho. Essa revelação ela me foi dada no dia 31 desse mês, do mês de julho de 2016. Aconteceu na tarde de domingo. Eu tinha acabado de chegar do culto. Normalmente